Boa noite, amados irmãos. Estamos mais uma vez na casa do Senhor com alegria. Vamos à pregação da palavra. Nesse momento, quero convidar os amados irmãos a darmos continuidade às exposições que estamos tendo na carta aos Gálatas. Temos caminhado e já chegamos no capítulo 5, onde nós temos tido grande substância da palavra de Deus para nosso encorajamento na fé, para tratarmos, através dessa carta, de assuntos muito específicos para a vida da igreja. Quero, antes de lermos as Escrituras, trazer alguns comentários, alguns pontos que são importantes para te situar diretamente aonde nós aqui estamos, no capítulo 5. Primeiro destaque, a ocasião que essa carta ela é escrita. O apóstolo Paulo prega o Evangelho na Galácia, ele então deixa ali plantada algumas igrejas, e vale ressaltar que nós estamos falando de uma cidade única, mas de uma região composta de algumas cidades. E essas cidades recebem a pregação do Evangelho, plantações de igreja. E o apóstolo Paulo, quando ele sai, então, um grupo judaizante, são os pregadores da lei, eles, então, passam a combater o apóstolo Paulo, contradizendo ele com as suas pregações, dizendo que, muito embora Cristo seja o Salvador, eles precisam também de guardar a lei. E o apóstolo Paulo escreve essa epístola nessa ocasião para combater o falso evangelho ou o outro evangelho, conforme ele destaca no capítulo 1. Quando ele também usa dessa oportunidade para apresentar uma defesa do seu apostolado. Haja vista que aqueles pregadores judaizantes estavam desconfigurando, descaracterizando a autoridade apostólica de Paulo, dizendo não ser ele um dos 12 que estavam em Jerusalém. E também dizendo que aquilo que ele estava pregando, ele não tinha recebido nem dos apóstolos e muito menos de Cristo. Ao que o apóstolo Paulo rebate, dizendo que ele recebeu o Evangelho diretamente de Cristo, narrando, claro, a sua experiência de conversão a caminho de Damasco, e por isso ele está autenticado a pregar o Evangelho da graça. Então, o apóstolo Paulo narra também, nessa ocasião, aquilo que aconteceu no concílio de Jerusalém, quando ele vai a Jerusalém, levando consigo Tito, se apresenta aos apóstolos e também aos membros do Sinédrio para a defesa da sua pregação, e ele mantém a sua postura no Evangelho. A ênfase, a segundo destaque que eu quero trazer de nota introdutória, é a salvação pela fé somente. O apóstolo Paulo traça uma argumentação embasada daquilo que ele tem pregado, não de boca para fora ou invenção propriamente dele. Mas o apóstolo Paulo, então, faz uma defesa da salvação pela fé somente, onde ele estrutura um ensino que nós não precisamos acrescentar nada para a nossa salvação. A salvação não é pelas obras, a salvação é pelo que Cristo fez por nós. A meritocracia da salvação não está nos nossos ombros, em praticar ou não a lei, mas em ser alcançado pela graça, se render a Cristo, arrepender dos pecados e crer nele para a salvação. E por último, nessa nota introdutória, caros irmãos, diretamente dentro do texto que eu vou ler, dizendo sobre a abordagem que o apóstolo Paulo faz. E a abordagem que ele faz é a partir do Antigo Testamento, para trazer então as suas credenciais. Primeiro, de apóstolo, e segundo, do evangelho que ele prega. Quando ele vai dizer, ao começar em Moisés, que a lei nunca foi vigorosa para a salvação, mas dizer qual é o papel da lei, por que Deus deu a lei, e fazer a distinção entre a obra da lei e a obra da graça. Ele começa em Abraão, passa por Moisés, traz evidências claras de ensinos que Cristo trouxe a partir então do Antigo Testamento,
E depois, por último, é o nosso contexto imediato, ele chega a narrar a história de Sara e Agar, onde ele faz a comparação dessas duas mulheres, de seus filhos e o que eles representam para nós. O que significa a nossa salvação? Somos herdeiros da graça por Agar ou somos herdeiros da graça por Sara? Quando ele nos coloca, nos classifica quem nós somos, qual é a nossa mãe e o que Cristo fez por nós para nos salvar. Onde nós podemos então destacar que o apóstolo Paulo traz a clareza para nós, dizendo que em Agar somos filhos da escravidão, visto que Ismael é o filho da escrava. Nós somos filhos da promessa, portanto, o filho da promessa é Isaque. E a promessa não está contida em Isaque, mas está aquilo que Deus faz com Abraão, dizendo que Abraão seria o pai de uma grande nação. E aí nós temos o fechamento da primeira dobradiça da carta, onde o apóstolo Paulo usa para trazer os indicativos para a salvação. Os indicativos do que Cristo fez por nós e como nós somos salvos. Pela fé somente, mediante a graça, na manifestação de Cristo. E agora o apóstolo Paulo vai trazer, a partir do capítulo 5, os imperativos da carta. Como um cristão reage àquilo que Cristo fez por ele. E agora, meus irmãos, nós vamos caminhar diretamente, observando que na vida prática, o William Tyndale, que foi um dos pré-reformadores, agiu na Reforma Protestante, ele disse que foi por causa dessa carta que o cristianismo não se tornou uma seita judaica. De modo que, quando Paulo escreve essa epístola, ele está combatendo o sectarismo judaico, ele está combatendo o liberalismo teológico que tenta diminuir a pessoa de Cristo, e ele está combatendo diretamente aqueles que estão tentando introduzir, junto com Cristo, alguma coisa para a salvação. Agora, quando nós chegamos no capítulo 5, eu quero ler com os irmãos versículos de 1 até o versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo de 1 a 6, nós vamos observar os imperativos do Evangelho. Agora, nós devemos chamar a atenção para as exigências, para o que é prático. Nós não somos teóricos da salvação pela fé. Nós vivemos firmados nessa certeza, nessa garantia, naquilo que Cristo fez por nós. E diz assim a palavra de Deus, os irmãos ainda sentados podem me acompanhar. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar-se, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Mas nós, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Deus, fale conosco, Senhor. Fale com o seu povo. Nos dê clareza aquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Abra o nosso entendimento. Nos dê predisposição à obediência pela ação do seu Espírito Santo. Nos quebrante, Senhor. Ó Deus, nos faça não somente bons ouvintes, mas nos faça com a ação plena da sua palavra, bons ouvintes e bons praticantes, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te suplico, Senhor, venha de encontro a nossos corações nessa noite e venha nos transformar com a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero então
dividir esse texto em 3 partes, amados. E claramente, se vamos dividir 6 versículos por 3, vai dar 2 para cada um. E a exposição clara tem uma boa estrutura. E a estrutura que esse texto nos apresenta, do versículo 1 e 2, Paulo adverte aos Gálatas: fiquem firmes na liberdade conquistada por Cristo. Segundo ponto, o apóstolo Paulo, nos versículos 3 e 4, traz uma orientação. Um outro caminho é uma estrada para longe de Deus. E o terceiro ponto, que nós dividimos versículos 5 e 6, diz: nada além de Cristo. Cristo somente e nada além de Cristo. Olhando, amados irmãos, para aquilo que o texto nos apresenta, o apóstolo Paulo, ele nos traz, nos versículos 1 e 2, alguns pontos que são importantes. Ele está dizendo para os Gálatas sobre a liberdade que Cristo trouxe para eles. E a carta aos Gálatas é a carta da liberdade, a carta da alforria cristã. A carta aos Gálatas nos apresenta aquilo que Cristo fez para nos tirar do regime da escravidão. O apóstolo Paulo usou das figuras de um escravo, de um menino de menoridade, para nos dizer como estávamos sujeitos e limitados à nossa liberdade. Mas Cristo vem e nos liberta do regime da escravidão, do regime da lei, do tutor da lei, e nos dá plena liberdade. Ao que, quando nós observamos, amados irmãos, essa estrutura, nós podemos observar como que Cristo faz uma obra por nós e como nós devemos reagir àquilo que Ele fez por nós. Paulo está advertindo, primeiramente, os Gálatas: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Essa frase, ela é uma proclamação da liberdade que Cristo conquistou. Paulo está dizendo aos Gálatas, depois de explicar tudo aquilo que Cristo fez, quem Ele é, a sua obra maravilhosa, e trazer a transmissão do Evangelho clara para os Gálatas, ele está dizendo: Cristo operou para que vocês sejam de fato livres. Aqui não tem nenhuma dúbia de interpretação. Não há nenhuma possibilidade de nós tentarmos dobrar esse texto a outra direção, senão canalizar somente a obra de Cristo por nós. É uma exclamação afirmativa. Cristo nos libertou para que de fato sejamos livres. É uma afirmativa invariável. Paulo começa trazendo para nós as exigências do Evangelho, enfatizando que nós não fazemos por nós mesmos, mas a partir do que Cristo fez por nós, nós estamos em condição de reagir àquilo que o Evangelho exige. Se o versículo 1 traz uma afirmação definida, traz também uma ordem direta e objetiva. A parte B do versículo nos diz: estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Cristo fez a obra. E agora tem a ordem do Evangelho. E nós não podemos diminuir o Evangelho a somente uma caminhada de flores. Nós não podemos reduzir o Evangelho somente àquilo que nós podemos olhar, contemplar e achar bonito. O Evangelho tem exigências. E uma das exigências claras do Evangelho está nesse versículo: estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Paulo está colocando diante dos Gálatas o seguinte: eu já disse sobre a obra de Cristo, e agora vou passar a vos dizer sobre como vocês devem reagir
aquilo que Cristo fez. Uma ordem clara está no texto. O apóstolo Paulo não está condicionando a parte B a uma possibilidade. O apóstolo Paulo está trazendo uma ordem clara e afirmativa. Estais, pois, firmes, e não torneis. Observe como o apóstolo Paulo está sendo bem claro e objetivo em aplicar a obra de Cristo, aquilo que nós devemos fazer e como nós devemos agir, amados. O apóstolo Paulo não busca de forma alguma ser maleável, dizendo, olha, eu sei que alguns de vocês foram confundidos, a palavra contrária ao que eu preguei deixou vocês perdidos, mas eu peço, por favor, tentem estar firmes. Busquem, se possível for, ficar firme. Ele traz uma ordem direta. Estais firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. O que estava acontecendo é que muitos que ouviram aquela pregação judaizante se sujeitaram aos regimes da lei. Pessoas que nunca tinham tido contato algum com as leis judaicas. Tinham se convertido a Cristo Jesus pela pregação do apóstolo Paulo, e então agora estavam recebendo o ensino da lei, depois da conversão. E muitos deles estavam, depois de serem libertos por Cristo, da escravidão do pecado, depois de conhecerem a vida, a obra de Cristo, eles estavam aceitando a pregação da lei e se sujeitando à circuncisão principalmente. O apóstolo Paulo está dizendo para eles, vocês receberam a pregação do Evangelho, vocês receberam a maravilhosa graça, a fé salvífica operou e atraiu vocês ao arrependimento, vocês estão livres em Cristo, por que vocês estão se colocando de novo debaixo do jugo da escravidão? Versículo 2, o apóstolo Paulo ainda nos traz a explicação da exigência. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, de Cristo nada vos aproveitaria, ou aproveitará. Vê se não faz sentido o contexto colocado, o versículo que vem em sequência nos traz clareza, muita clareza. Ou fiquem com a circuncisão, ou fiquem com Cristo. O que Paulo está sendo claro e o que ele está dizendo? Escutem. Vocês receberam a pregação do Evangelho, Cristo transformou os seus corações e agora vocês estão se submetendo ao regime da lei. E encaixotando Cristo no cantinho e deixando Cristo de lado e não confiando mais na obra de Cristo para a salvação de vocês. No segundo ponto, quando o apóstolo Paulo traz a verdade que um outro caminho é uma estrada para longe de Deus, os versículos 3 e 4 nos apresenta com muita clareza que não há espaço para acrescentar nada à obra de salvação. Como também ele nos apresenta uma verdade que muitos estão correndo atrás, até hoje, na busca de fazer isso, e é impossível. Eu testifico que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar a lei. Cristo fez a obra completa. E vocês agora estão tentando acrescentar alguma coisa àquilo que Cristo fez.
E eu estou afirmando para vocês, o apóstolo Paulo escreve: agora, se você circuncidou, se você está caminhando em obedecer a lei, guarde toda a lei. O pessoal quer a facilidade para a salvação. O que é mais fácil? Submeter-se a Cristo e viver uma vida para a glória dele, ou ter atos que produzem a salvação? E você faz tudo errado, e uma vez por ano, no caso da lei judaica, ia lá e apresentava um sacrifício para a sua salvação. No caso de hoje, a pessoa quebra o pau no carnaval. E depois tem o ritual da purificação. Tantos dias sem comer determinadas coisas. O que é isso? É tentar produzir a sua salvação, fazendo alguma coisa de bom. Romanos capítulo 3, versículo 20, vou ler na versão King James, que nos dá muita clareza. Algumas traduções não deixam tão claro como essa. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Quem se submete à lei não para a salvação, mas para ver com clareza que é pecador e incapaz. Hebreus 7,19 nos apresenta a impossibilidade de praticar toda a lei. E quando nós olhamos para esse ponto, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, depois de ensinar ou chamar de volta ao ensino do evangelho puro e simples, ele está dizendo: olhe bem, há uma exigência do evangelho e não tem como negociar isso. Ou o caminho é Cristo, ou vocês estão pegando uma estrada que leva vocês para longe de Deus. Terceiro ponto, o apóstolo Paulo nos dá ênfase nos versículos de números 5 e 6 da salvação pela fé somente. Nós olhamos o apóstolo Paulo nos apresentando, mas nós. O apóstolo Paulo agora muda o pronome de tratamento. Ele estava trazendo o seguinte: vós estáis livres, não tornei a colocar-vos. Agora ele diz o seguinte: mas nós, pela fé, aguardamos, mediante o Espírito, a justiça pela qual esperamos. Nós não aguardamos na lei, nós não temos perspectivas de salvação em qualquer outro caminho, somente em Cristo. Nós não esperamos que a lei produza algum resultado de salvação em nossas vidas. Nós não esperamos que, por algum outro motivo, nós vamos ser salvos, senão pela obra de Cristo, pela fé. Quantas pessoas, amados, estão buscando a salvação em tantos caminhos, em tantos lugares, e estão rodando em círculo e não conseguem produzir resultado algum para a sua salvação? Quantas pessoas estão debaixo de um jugo pesado, sendo escravizados pela tentativa de chegar a Deus por caminhos que são atalhos, becos e que são sem saída, e o resultado final é uma corrida em vão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho.
Não há um caminho e um atalho. Não há um caminho e uma viela. Não há um caminho e um beco. Não há outra possibilidade. Não há outra opção. Somente Cristo pode trazer a salvação. E como que isso opera? O versículo 6 nos diz: pois em Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. O que Paulo está dizendo? Se vocês estiverem sem circuncidar, mas sem Cristo, não tem salvação. Se vocês se circuncidarem, mas estiverem sem Cristo, não tem salvação. De modo que o que o apóstolo Paulo traz aqui, na profunda escrita dele, é que nem o grego sem Cristo pode ser salvo, nem o judeu sem Cristo pode ser salvo. Não há salvação para incircuncisos ou para circuncisos fora de Cristo. Ó Gálatas, escutem a mensagem, o apóstolo Paulo está bradando: não tem salvação fora de Cristo. O que importa para a salvação é a fé que opera pelo amor. Sabe como você é salvo, Andrinho? Não é pelos seus méritos. Não é porque você está abrindo a congregação. Sabe como você é salvo, Clarinha? Não é aprendendo a tocar violão e fazendo alguma coisa na igreja. Cristo é a sua salvação. Sabe como o Senhor é salvo, Sr. Matusalém? Não é por uma longa caminhada cristã fazendo as coisas certinhas. É por causa de Cristo. Tudo que nós fazemos para Cristo é resultado daquilo que Ele fez por nós. E por isso o apóstolo Paulo traça isso no versículo 1. Vocês são livres porque Cristo vos libertou. O resultado é o que fazemos. E não a causa da salvação é o que fazemos. O liberalismo, segundo Niebuhr, tirou Cristo de cena. E ele escreve o seguinte: uma pregação de um Cristo que é simplesmente um grande homem. E eles, se referindo aos liberais, que diminuem a pessoa de Cristo e reduz aquilo que ele requer mediante a obra dele, ele diz: tiraram Cristo do cristianismo, proclamam um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento, por meio de um Cristo sem cruz. E daí precisam-se de outras tantas possibilidades para que as pessoas possam ser salvas. Nós, quando olhamos para a Confissão Batista de Londres, de 1689, está escrito: Cristo, e somente Cristo, está apto para salvar os homens de seus pecados. Ele está apto para ser o mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta, o sacerdote, o rei da igreja de Deus. Tudo que envolve salvação está diretamente ligado à vida e obra de Cristo. Os Gálatas estavam sendo reduzidos à escravidão novamente, por uma pregação confusa, obscura, até envolvente, mas que estavam deixando eles cegos sobre a pessoa de Cristo, sobre a sua vida e sua obra.
de modo que eles estavam abandonando aquilo que Cristo tinha feito por eles e se submetendo a regimes duros e incapazes de salvá-los. O versículo-chave é o versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Algumas observações nesse versículo para irmos para as aplicações finais. A primeira, observe que não é Cristo que vira as costas para o homem impenitente ou aquele que decide caminhar uma vida de pecados, mesmo depois de tê-lo conhecido. Separado estás de Cristo. Essa separação parte da atitude do homem em se colocar de novo debaixo dos rugimentos do pecado, do jugo da escravidão. Segundo, vós que vos justificais pela lei. À medida que a pessoa não quer mais a cruz de Cristo, ela tenta outros tantos caminhos para justificar os seus atos pecaminosos e tentar validar aquilo que ela está fazendo. Pessoas que se distanciam de Cristo sempre estão à procura de alguma coisa para justificar a sua salvação, mesmo estando longe de Cristo. Ou seja, elas reduzem a vida e a obra de Cristo e diz: eu posso ser salvo por alguma outra coisa que não seja Cristo. E a observação terceira que nós fazemos no versículo 4. Da graça tendes caído. Pastor, a nossa igreja não acredita, diante da sua confissão de fé, que uma vez salvo, salvo para sempre? Como que alguém salvo, outrora, da graça tendes caído? E deixa eu te explicar de modo bem objetivo essa passagem. Primeiro, de fato, biblicamente, à luz das Escrituras, nós não acreditamos na possibilidade de perder a salvação, porque você não perde aquilo que não é seu. De modo claro, nós podemos olhar para as Escrituras e ver a ação de Deus para salvar o homem, e tudo depende de Deus e não do homem. A nossa soterologia, que é a doutrina da salvação, não entende de modo algum nenhum tipo de possibilidade de um crente, uma vez salvo, verdadeiramente possa perder essa salvação, conforme acreditam os arminianos e 99% das igrejas ao nosso redor. 1 João capítulo 2, versículo 19 diz assim: eles saíram do nosso meio, porque nunca foram dos nossos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4 tratam a realidade chamada apostasia. E você sabe o que é apostasia, irmãos? É deixar de crer, é não acreditar mais, é abandonar o que cria. E quem que é apostata, irmãos? Pergunta pra gente, quem que é apostata? Se o cara não crê, ele não vai apostatar, porque ele não está abandonando nada. Quem é apostata? Quem entra em apostasia são crentes que deixam de crer, que são tomados pela raiz da incredulidade, que perdem de vista o Salvador. Estes, irmãos, na presciência de Deus, já estavam
preparados a isto. Esses são os joios no meio do trigo que o próprio Deus cuida de tirar. E que a apostasia é um instrumento para tirá-lo do meio dos seus. Existe a apostasia e existe também a frieza espiritual. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13 nos diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. A ideia de uma salvação conquistada em Cristo, mas contínua no viver até a vinda de Cristo para buscar o seu povo. Não é que você só vai ser salvo lá no final. Significa que a perseverança dos santos mediante a salvação de Cristo é uma busca constante, uma obra contínua do Espírito Santo agindo no coração do salvo. Esse texto nos apresenta o seguinte, irmãos: existe a verdade da frieza espiritual e um alerta: se você esfriar, você cai. E a justificativa para Paulo colocar essa frase aqui, ou essa ideia aqui, é o seguinte: ainda tem esperança para aqueles que decaíram da graça. Por isso eu estou escrevendo, por isso eu estou exortando, por isso eu estou trazendo uma mensagem para vocês. Reavivem os seus corações, despertem vocês que estão dormindo e vocês que estão escorregando, envolvidos pela falsa pregação. Não significa da graça tem caído, conforme destaca John Stott, não significa eles perderam a salvação. Da graça tem caído significa eles foram envolvidos por uma falsa pregação e precisam da pregação do evangelho puro e simples, verdadeiro, para arrancá-los de volta, trazê-los de volta, arrancá-los do falso ensino e trazê-los de volta à pessoa de Cristo. A ideia não nos apresenta um fim, um resultado final. A ideia nos apresenta um tempo que, por causa da frieza espiritual, esses tinham decaído. Um segundo comentário que eu destaco sobre essa passagem, caminhando para duas aplicações finais, é que também o John Stott traz: da graça decaístes, pode ser aqueles que, de fato, não eram crentes de verdade e foram envolvidos por uma falsa pregação. Estava na igreja, fazia coisas na igreja, andava no meio do povo, mas não tinha tido um arrependimento verdadeiro, não tinham sido salvos, e por isso eles decaíram. E por último, ainda destacando o versículo central e trazendo essa elucidação para aplicarmos as verdades finais, só cai da graça, conforme Martinho Lutero disse, aquele que está escorado nela por muletas da obra. Pessoas que se escoraram em muletas, dizendo: eu estou na graça, eu estou salvo. Pessoas que tentaram montar um caminho até Deus por si mesmo. Estes estavam tentando se pendurar com as suas próprias cordas, nenhuma aventura, nenhum rapel perigoso, sem nenhuma firmeza estabelecida, sem nenhuma verdade concreta a respeito de sua salvação. Amados, quero trazer
duas aplicações. A primeira, Cristo nos libertou de fato. E nós não podemos minimizar a obra de Cristo, reduzindo aquilo que Ele fez por nós em meras escolhas humanas de ser crente ou não ser crente. Estar na igreja ou deixar de estar na igreja. Agora eu estou, agora eu não estou. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O problema de muitos crentes que oscilam na vida cristã, na caminhada, é que eles não foram verdadeiramente libertos por Cristo. Ou se em algum momento viveram uma experiência com Cristo, precisam novamente de terem os seus corações aquecidos para que possam voltar a submeter-se à vontade de Deus. Quantos crentes brincam de roleta russa? E não é com qualquer arma, não. Brincam de roleta russa com o canhão do pecado. Eles colocam o pecado na agulha do canhão do pecado e giram ele para ver se aquele pecado vai acertar eles. E acerta. E quando acerta, eles caem, se machucam, se ferem. Eles, depois de minimizar a obra de Cristo, eles brincam com a roleta russa do pecado. E ficam indo buscar migalhas na mesa do diabo, tendo todo o banquete preparado em Cristo. Quantas pessoas nós conhecemos em nosso ciclo, irmãos, que vivem uma verdadeira gangorra cristã? Uma hora eu estou muito crente, outra hora eu não estou nada crente. Um dia eu estou super crente, no outro dia eu estou amando o prazer do pecado. O que tem aqui? Uma vida sem Cristo, na escravidão do pecado. O que não tem aqui? Verdadeira salvação. Aventuras, brincam na beira da pirambeira ou na beira do barranco, espiritual, fazendo da vida cristã uma simples aventura. Não permita que o seu coração esteja, ora cheio de Cristo, ora cheio do diabo. Essa é uma das principais evidências de que você precisa nascer de novo. Seja zeloso com a sua vida cristã. Não fique abrindo pequenas concessões, porque é através das pequenas concessões que o diabo aproveita para de novo te colocar debaixo da escravidão. Segunda aplicação. Nós, com nada que nós venhamos a fazer, podemos acrescentar minimamente qualquer coisa à obra que Cristo fez por nós para nos salvar. Se Cristo te libertou, você não precisa de mais nada, você tem tudo. Ele é tudo. Se de fato você está vivendo uma vida em Cristo, se de fato Cristo tocou o seu coração, não precisa buscar nada em lugar algum. Você tem tudo o que você precisa. Você tem Cristo. Joe Bick, escrevendo um comentário sobre Solos Cristo, um dos slogans da Reforma Protestante, ele disse o seguinte: depois de uma execução empolgante da Nona Sinfonia de Beethoven, o famoso maestro italiano Arturo Toscanini disse à orquestra: eu não sou nada,
você não é nada, Beethoven é tudo. Se Toscani pôde dizer isso sobre um compositor brilhante, mas que está morto, quanto mais os cristãos devem dizer o mesmo sobre o Salvador que vive, o qual é o compositor, o músico e até mesmo a própria bela música da salvação. Eu não sou nada, você não é nada, o nome da igreja não é nada, a lei não é nada, a religiosidade não é nada. Cristo é absolutamente tudo. Nós precisamos dele. Nós não temos nada além dele. E nós não podemos sair de perto dele. O que importa é a fé que opera pelo amor. Meu amado irmão, não precisa procurar em outro lugar. Não tem. Não precisa tentar acrescentar nada. Não precisa. Não tire nada, porque não pode. Cristo é tudo que nós temos. Feche seus olhos e vamos orar. O que seria de nós, ó Deus, sem Cristo? O que seria de nós sem a sua maravilhosa obra? Ó Deus, o que seria de nós se Cristo não nos tivesse libertado da escravidão do pecado? Estaremos vivendo uma vida em total amargura, vivendo uma vida em nossos próprios infernos pessoais, mas por causa da fé que opera pelo amor. Cristo nos alcançou, nos levou ao arrependimento, nos levou a crer e nos garantiu a salvação, a vida plena, a plena liberdade. Deus, nós oramos para que o Senhor nos guarde seguros em Cristo, não por nossas forças ou por nossos méritos, mas por causa do Seu Espírito Santo que opera em nós. Deus, nos livra, Senhor, das ribanceiras tenebrosas, obscuras. Nos livra, Senhor, das sendas argilosas, ó Pai. Nos livra, Senhor, dos dardos inflamados do inimigo que sempre está pronto a apresentar um caminho para nos justificarmos por nós mesmos e nos leva a fazer escolhas baseadas na expectativa de justificar-nos por algo que podemos fazer. Pai, desperta, Senhor, aqueles que estão frios, aqueles que caíram, aqueles que estão na frieza espiritual, Senhor. Traga uma palavra, Senhor, aos seus corações de avivamento, de despertamento. Pai, que eles possam olhar para a vida e obra de Cristo e terem as suas vidas restauradas, a sua fé restabelecida. Eles possam, ó Deus, voltar a glorificar o Senhor e te servir com amor, ó Deus. Ó Deus, aqueles que, por acaso, estão longe da igreja, estão afastados, mas
que são salvos pelo Senhor, ó Deus. Ó Pai, não deixe eles viverem uma onda, um surf aventureiro, dizendo que podem estar onde estão, mas diminuem as exigências do Evangelho e não querem fazer o que Cristo manda. Traga esses de volta, Senhor. Ó Pai, aqueles que estavam em nosso meio, mas não tinham tido encontro com Cristo e por isso se distanciaram. Converta esses corações, ó Deus. Ó Senhor, aqueles de nossa família, ó Deus, que estão ancorados em uma falsa sensação de salvação pelos seus próprios méritos, desperte-os, salve-os, liberte-os, assim como o Senhor fez conosco, faça com eles, ó Deus. Tire eles debaixo dessa condenação sutil de acharem que podem ser salvos por si mesmos, por qualquer caminho que não seja Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, cuide de nós, ó Deus. Opere em nosso meio com amor, trazendo fé aos corações. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.